meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Saúde e Segurança do Trabalho da NR33, né? Com relação aos espaços confinados. Supervisor de entrada, né? Essa aula também ela vale para o curso de Vigia e Trabalhador Autorizado. Bom, pessoal, a aula de hoje é a aula número 3 do nosso curso. Tá? E nós vamos falar sobre a identificação dos espaços confinados. Então, qual é a importância de nós identificarmos os espaços confinados? A identificação dos espaços confinados, pessoal, é como se fosse um primeiro passo, uma primeira etapa para a gente iniciar um reconhecimento, para uma avaliação, para um controle, um planejamento duradouro, né? Para elaborarmos materiais de planejamento, de elaboração, de execução de atividades, de POPs, né, de procedimentos operacionais padrão. Então, a identificação dos espaços confinados, ela é a primeira etapa. Tá? E ao longo dessa aula, nós vamos identificar alguns espaços confinados e fazer um exercício já de memória para que todos vocês consigam, ao olharem os espaços, nos locais, vocês consigam identificar se são espaços confinados ou não, ok? Para início de conversa, pessoal, nós pegamos aqui a definição dos espaços confinados, tá? Então, qual é a definição dos espaços confinados com relação à aula passada? Os espaços não podem ser projetados para ocupação humana contínua, possuir meios limitados de entrada e saída, exista ou possa existir atmosfera perigosa, certo? Então, de acordo com essa definição, nós vamos pegar os espaços, os locais, os equipamentos, enfim, que nós achamos que pode ser considerados espaços confinados e vamos aplicar essa definição. Para começo aqui, nós pegamos um dutos de ventilação. Então, vamos aplicar ele. Ele não foi feito para ocupação humana contínua, ok. Ele foi feito para ventilação de ar, né? Dutos, direcionar o ar nas edificações. Possuir meios limitados de entrada e saída. Então, em eventual necessidade de reparo, manutenção de um duto de ventilação, uma pessoa, um trabalhador, ele vai ter meios limitados de entrar e sair nesses dutos de ventilação. E existe ou possa existir a atmosfera perigosa também. Digamos que esse ventilador ele possa parar de funcionar, então, no interior desse duto de ventilação pode gerar uma atmosfera perigosa pela deficiência de oxigênio, tá? Ou se esse duto de ventilação ele é usado em alguma indústria para direcionar justamente gases poluentes, tóxicos, enfim. Então, esse local também pode ter atmosfera perigosa. Então, sim, ok, os dutos de ventilação são considerados espaços confinados. Mais um espaço confinado são as estações elevatórias de esgoto. Tá? Estação elevatória de esgoto, pessoal, para quem não sabe, são locais onde existem bombeamentos de esgoto para elevarem a carga, né? Elevarem o nível, digamos assim, elevarem a pressão nas redes de esgoto. Então, vamos dar uma explicação bem prática, né? As estações elevatórias, elas são encontradas em todas as cidades que têm esgoto, uma rede pública de esgoto, por exemplo, né? Enfim, e dentre outras redes de esgoto, podem ter estações elevatórias. Então, se tem um bairro que gera uma determinada quantidade de esgoto, manda para uma tubulação, certo? Porém, a estação de tratamento de esgoto ela fica num ponto mais alto da cidade, do terreno, enfim. E precisa de um bombeamento para direcionar esse esgoto gerado nesse bairro mais abaixo para uma cota mais acima. Então, as estações elevatórias de esgoto servem para isso, ok? Para bombear os esgotos até as estações de tratamento de esgoto. Não foi feito para ocupação humana contínua, foi feita para armazenar esgoto e bombear esgoto, né? Possui meios limitados de entrada e saída? Sim, porque a entrada normalmente é um posto de visita que é uma entrada só, né? É só um posto de visita que você consegue entrar e sair
enfim. E existe ou pode existir a atmosfera perigosa, sim também, porque pela matéria orgânica o esgoto pode gerar gases tóxicos na sua decomposição, e se o local ficar fechado, né, por muito tempo, enfim, não tiver nenhuma válvula de escape desse ar, então ao trabalhador adentrar nessa estação elevatória, ele pode se deparar com uma atmosfera perigosa. Então, as estações elevatórias de esgoto também são consideradas espaços confinados. Pessoal, mais um exemplo aqui, nós temos as galerias de esgoto, né? Então, seguindo aqui a mesma proposta do espaço confinado anterior, nós temos aqui a galeria de esgoto. Então, ela não foi feita para ocupação humana contínua, possui meios limitados de entrada e saída e pode existir atmosfera perigosa também. Então, em eventual necessidade de reparo e manutenção nesses locais, é necessário todo o cuidado, né, e planejamento necessário, pois é considerado um espaço confinado. Só mais um espaço confinado são as caixas d'água. As caixas d'água, elas são consideradas espaços confinados porque elas também né, atendem, né, esses requisitos de não ser projetada para ocupação humana contínua. Esses locais são projetados para armazenamento de água, né? Possuir meios limitados de entrada e saída. Também aqui nós vemos normalmente uma caixa de entrada por aqui, né, um bocal lateral e um superior, talvez 2 laterais aqui, dependendo do nível, enfim. Mas meios limitados sim de entrada e saída. E existe ou pode existir atmosfera perigosa. Então, em eventual em 2 situações, na verdade, né, nas caixas d'água. Pode, em eventual limpeza, né, nesses reservatórios, quando você esgota, pode ter uma deficiência de oxigênio, então pode ter uma atmosfera perigosa por isso, ou se você vai realizar alguma manutenção, algum reparo com algum produto químico, né, algum verniz, algum impermeabilizante, esse produto ele pode gerar uma atmosfera perigosa no interior desses reservatórios de água. Eles são considerados espaços confinados. Bom, pessoal, mais locais aqui considerados espaços confinados. A aula de hoje a gente vai ser bem didático, assim, mostrando bastante exemplos, né? Aqui nós temos tanques dispositivos, alguma máquina de pressão fechada, né? Considerado como espaço confinado, porque também atende essas definições, essas características, né? Aqui também dutos, caixas de passagem de esgoto, né? Tanques, containers, espaços confinados em meios de transporte, em plataformas, em navios, né? Enfim, nesses locais também são considerados espaços confinados. Bom, aqui nós temos também caldeiras, então eventuais necessidades de manutenção de caldeiras, né? Deve-se seguir os planejamentos necessários constantes na NR33, né, nesse curso, pois são considerados espaços confinados. Por quê? Então, não foram feitos para ocupação humana, possuem meio limitado de entrada e saída, e existe ou possa existir atmosfera perigosa. Então, qualquer ambiente local que se enquadrar nessas definições características são considerados espaços confinados. Aqui nós temos os túneis, né, entradas subterrâneas, estradas, né, subterrâneas, enfim, também são considerados espaços confinados. Aqui um espaço confinado muito comum aqui na minha terra, aqui no Mato Grosso do Sul, que são os silos de armazenamento de grãos, né, também são considerados espaços confinados. Por quê? Vamos lá, vamos repetir. Porque eles não foram feitos para ocupação humana contínua. Eles são feitos para armazenamento de grãos, né? Possuem meios limitados de entrada e saída. Normalmente tem essas portinholas aqui em cima, pode ter umas outras portinholas aqui em cima e só. Né? Às vezes alguma portinhola lateral só para inspeção. Né? E existe ou possa existir atmosfera perigosa também aqui no seu interior. Okay? E assim nós finalizamos aqui a nossa aula número 3 sobre identificação dos espaços confinados. Certo? Acompanhem as outras aulas